Olá, aqui é Fernando Luzio e este é o programa Novos Intérpretes. Na entrevista de hoje, vamos conversar com José Sidney Martini. Sidney é professor titular de Engenharia da Poli, Escola de Engenharia da Universidade de São Paulo. Ele é chefe do Departamento de Computação e Sistemas Digitais e ele é prefeito da cidade universitária do campus aqui de São Paulo, dentre inúmeras outras posições. Sidney escreveu uma história de sucesso como executivo-chave em grandes empresas de energia do país. Recentemente, em janeiro de 2013, a revista Harvard Business Review reconheceu e contemplou o Sidney na lista dos CEOs de melhor desempenho do mundo, graças ao seu excelente trabalho realizado na presidência da empresa de transmissão de energia elétrica do estado de São Paulo durante 10 anos. Ao meu lado, tenho aqui meu colega René Guedes, co-criador do programa Novos Intérpretes, que dividirá comigo a honra de conduzir a entrevista de hoje. Sidney, bom dia. Bom dia. Bom dia, professor. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Para nós é uma honra tê-lo conosco. E nós gostaríamos de começar ouvindo um pouco da sua história. Eu tenho certeza que precisaremos de um programa apenas para ouvir a sua trajetória tão excepcional. Mas se o senhor pudesse compartilhar conosco algumas das suas principais passagens, tanto na vida pessoal quanto executiva, para que todos possam conhecê-lo nas suas próprias palavras. Olha, antes de mais nada, muito obrigado pela possibilidade de compartilhar e participar junto com vocês desse momento de reflexão sobre uma carreira já razoavelmente longa, mas espero eu que ainda com um bocado de futuro. Eu nasci no ano de 1947, logo após o término da Segunda Guerra Mundial. Eu venho de uma família humilde, eu sou a primeira geração universitária da família, e cheguei até onde cheguei, antes de mais nada, por conta da escola pública, porque não tínhamos condição econômico-financeira de suportar uma capacitação dos filhos, sou eu e mais 3 irmãs, dentro de um programa que levasse a uma universidade. Mas nasci em 47 e logo no início, aos 4 anos de idade, eu tive uma poliomielite. Isso até que justifica um pouco das minhas assimetrias, etc., são resultado de uma polio muito forte, que me tirou a voz, o movimento dos olhos, todos os movimentos. E aos 4 anos eu tive que recomeçar a viver um cenário de adaptar situações, de conviver com a fragilidade decorrente desse processo, mas ao mesmo tempo não abandonar um sonho, de tentar fazer uma vida que estimuladamente por meus pais, pela família, deveria ser uma vida que tivesse alguma compensação. Por que menciono isso? Porque isso, ao longo da nossa conversa, eu acho que vai ficar muito claro que talvez tenha sido um dos importantes fatores estratégicos, que é, em algum momento, se reconhecer numa situação de fragilidade ou de não ser completo para fazer o que todos fazem e, nesse momento, não tomar isso como sendo algo que limitasse, mas sim uma oportunidade de, sobre isso, poder criar uma situação que se desenrolou depois, ao longo desses 60 anos que se sucederam. Mas, então, tive essa questão pessoal desta poliomielite, que começou aos 4 e a recuperação levou até por volta dos 15 anos, um processo de reconquistar alguns movimentos. O que me encantou muito, porque a cada novo movimento feito era uma grande vitória. Uma grande conquista. Era uma grande conquista. E nesse instante, para mim, algo que foi fundamental. Eu poderia me acomodar, mesmo dentro de um processo de recuperação, poderia me acomodar nas benesses, nas facilidades que a família e a sociedade me ofereciam como um deficiente. Ou eu poderia tomar exatamente esse aspecto de capturar a atenção pela situação e tentar daí construir alguma coisa de valor.
E a minha felicidade foi muito grande que, rodeado por familiares, pelos amigos, pelos colegas de mesma idade, que talvez de maneira até inconsciente, foram um apoio muito importante em me estimular, às vezes até bravamente, a superar, a fazer uma tentativa a mais. Isso tem sido uma tônica ao longo da vida como um todo. Daí fiz, como eu disse, a escola pública, na ocasião se chamava ginásio, segundo grau, fiz o colegial e me preparei para a universidade. Essa preparação foi feita pelo ginásio estadual, na época, Otávio Mendes, aqui em Santana, em São Paulo, na zona norte da região metropolitana de São Paulo. E quando chegou no último ano, eu também não tinha como pagar cursinhos, mas prestei algumas bolsas e ganhei bolsas e consegui fazer 2 vestibulares. Um no ITA, no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, e outro na Escola Politécnica aqui da Universidade de São Paulo. Fui bem sucedido nos 2 e, por motivos até de facilidade, acabei me concentrando e escolhendo então a Politécnica. Esse ano era o ano de 1966, fim de 1965 e início de 66. Meu desejo seria fazer engenharia eletrônica e foi a carreira que eu acabei abraçando. Mas lá pelos anos de 1968, o Departamento de Engenharia de Eletricidade da Politécnica adquire alguns computadores para pesquisa. E eu fiz parte da primeira safra de trabalhar com esses computadores, mas não para utilizá-los, para estudá-los e verificar como pudesse produzir. E foi montado um laboratório, chamado Laboratório de Sistemas Digitais. Fiz parte desse laboratório, me formei em 1970, desde então iniciei meu programa de pós-graduação, iniciei o meu mestrado já em 1971, profissionalmente eu fui chamado pela Escola de Engenharia Mauá para implantar um centro de processamento semelhante ao que já tínhamos na Politécnica. Comecei e fiz esse trabalho por 2 anos, mas ao longo da pós-graduação nós percebemos a possibilidade de fazer o projeto do primeiro computador brasileiro. Isso foi lançado como um desafio pelo professor, que era um professor que trabalhava na IBM, na parte de projeto de computadores, o professor Glenn Langdon Jr., e que com esse estímulo produzimos então o primeiro computador. Então, algo marcante, algo que foi surpreendente, porque é uma oportunidade de estar presente naquele momento e naquele tempo, né? Porque depois não seria mais novidade, antes não teria tecnologia. E do primeiro computador, eu novamente, usando dessa característica de estrutura, gestão, coordenação, infraestrutura, dentro do projeto fui para a parte da infraestrutura do projeto. Terminado esse computador, me envolvi com o projeto da primeira central telefônica computarizada, patrocinada pela Telebrás. Também aí fui para a parte da gestão do projeto, e esse projeto acabou suscitando o CPQD, que é o Centro de Pesquisa da Telebrás, da ocasião, hoje uma entidade de pesquisa e desenvolvimento em Campinas, muito bem sucedida. E aí foram se sucedendo os projetos, até que, em determinado momento, a Sabesp, Companhia de Águas, convida para apresentar uma proposta de um projeto para supervisionar toda a água da região norte da Grande São Paulo. Fui oferecer esse projeto, supervisionar as barragens. Fui oferecer esse projeto e, na verdade, fiquei encantado com um projeto que estava em curso, que era de completar a especificação, receber e implantar o sistema de gestão de água da região metropolitana de São Paulo. Na ocasião, 37 municípios. E essa automação foi feita. Em 1980, ela se concluiu. Mas, ao longo do projeto, por uma fatalidade, o cliente interno do projeto faleceu. E o diretor da ocasião me solicitou para assumir essa posição de gestão da água, uma vez que sistemicamente havia estudado o assunto em profundidade. E, como em todo novo sistema de automação, metade do sucesso é a técnica, é o software, é o hardware, são os instrumentos. A outra metade
Igualmente ou mais importante é a mudança do clima, da cultura de uma empresa que fazia uma operação por engenheiros civis, hidráulicos, e que tinha a oportunidade e as resistências, os receios de passar para um processo automatizado. Então, uma vez mais, o problema de trabalhar com grupos, motivá-los a enfrentar o desconhecido, reafirmar as possibilidades de desenvolvimento que tudo isso trazia, aparece na minha trajetória profissional. Terminado o assunto da Sabesp e tendo me envolvido com o assunto de redução de perdas de água, algo já bem próprio do saneamento, eu fui para dar consultorias em praticamente todas as empresas de saneamento do país num programa de redução de perdas de água. Novamente, mexer com cultura de pessoas, onde, em princípio, era conviver com perdas, para ir para um processo de redução das perdas com uma forma de, logicamente, reduzir despesas e custos para um serviço público. Terminado esse trabalho na Sabesp, passado para essa parte de consultoria, recebo um convite de um headhunter para assumir a superintendência executiva de uma empresa de automação de processo. Assumi, e ali cuidamos de automação de várias usinas de geração de energia elétrica. Essa empresa, com o fim da reserva de mercado, que aconteceu lá por volta dos anos de 90 e poucos, foi adquirida por uma multinacional especializada em também automação de processos. E aí eu fui ocupar posições de direção. E, novamente, para implantar processos desse tipo, mexer com as culturas dos então clientes, para que o projeto como um todo fosse bem sucedido. Daí fui subindo, galgando posições, até que, encerrada esta fase, eu fui convidado pelo governo do estado de São Paulo a assumir a presidência de duas empresas de transmissão de energia elétrica. Uma delas, a transmissão da antiga Eletropaulo e a outra a transmissão da antiga CESP. E o objetivo maior era juntar dois grupos de culturas diferentes. Porque a Eletropaulo era uma empresa urbana e a CESP era uma empresa predominantemente rural. A cor do pó da Eletropaulo é preta, do diesel. A cor do pó da CESP é vermelha, da terra do interior. E assim eram as pessoas, os estilos, o linguajar, até os sotaques eram diferentes. E a missão era, isto foi no ano de 1999, a missão era, por volta de 2 anos, juntar as duas empresas numa só. As duas eram empresas de capital aberto, ações na Bolsa, empresas de economia mista, o governo do estado tinha o controle das ações ordinárias, e o desejo é transformar numa só. Bem, esse trabalho foi feito, sempre, novamente, mexer com grupos, animá-los e usar da fragilidade da orquestração disso, tentar obter uma grande sinfonia, pondo todos a tocar juntos harmonicamente, né? Foi desafiante. Em 2001, conseguimos fazer a incorporação no plano societário, porque desde 99 já se começou a fazer a incorporação cultural da empresa, né? A empresa foi muito bem, quando deixei a empresa, estava muito bem situada, como ainda está, é uma empresa referência dentro do setor elétrico, e as recordações dessa trajetória de 10 anos nessa presidência são das melhores, enormes experiências de vida. Isso no ramo profissional. No ramo acadêmico, o mestrado, o doutorado usando o tema da Sabesp, então da automação, a livre docência utilizando a experiência, a vida na automação da distribuição de energia da Light do Rio de Janeiro, e ao final a titularidade utilizando a experiência em automação e gestão de empresas ou projetos de porte grande. Muito bom. Professor, um dos grandes assuntos do momento na sociedade brasileira é hoje como, de alguma maneira, o país consiga reposicionar os gargalos históricos e atávicos da infraestrutura do país. Sim. De forma a suportar o crescimento que se espera para os próximos anos. E
E ainda mais quando a gente entende que nos últimos anos a infraestrutura do país, em todos os seus setores, ela é uma infraestrutura já bem antiga, de pelo menos 40 ou 50 anos, dependendo do seu setor. Como o senhor vê essa situação e quais os desafios a serem enfrentados para reposicionar, para colocar nos trilhos, de novo, a volta do investimento para um setor tão absolutamente importante para a economia brasileira? Olha, uma vez mais, o quadro que você acaba de delinear poderia ser um quadro para o qual se pudessem ter críticas, né, do que poderia ter sido feito e etc. Eu prefiro ver como um quadro de grandes oportunidades. O Brasil é um continente. Se você pega o sistema elétrico brasileiro, aliás, isso em algumas apresentações, pessoas, aliás, um baluarte do setor elétrico, Mário Santos, que foi o presidente do ONS, né, do Operador Nacional do Sistema, costumava pegar o sistema elétrico brasileiro integrado e se superpor sobre a Europa. Quer dizer, você coloca o Rio Grande do Sul em cima de Lisboa e você vai pôr o equivalente do norte do país em Moscou. Quer dizer, esse aqui é um continente, é um país enorme, com as riquezas que tem, com um povo que eu não conheço povo que tem uma tolerância, que tenha lógico, tem suas idiosincrasias, mas que tem uma capacidade de assimilação, movimentos, né, políticos, como destituir um presidente, fazer um impeachment sem nenhum ato de agressão sério, né, preservando tudo isso, onde consegue os seus objetivos, como aí a empreitada da Copa do Mundo, Olimpíadas que temos aí pela frente, sempre indo por caminhos que, às vezes, indicando a cada momento que não vai dar, mas no final sempre acaba conseguindo fazer e de uma maneira que sempre pode ser feito de maneira melhor, mas de uma maneira que não tem decepcionado. Assim eu entendo que seja o futuro na área da infraestrutura. Não há dúvida que, olhando para trás, olhando como coleta de elementos, você diz, um dia nós tivemos um sistema ferroviário pioneiro, né, para essas estações maiores do mundo. Construir madeira Mamoré, deu até livro, enfrentar a febre amarela e tudo mais. Dom Pedro II conseguiu trazer para cá a telefonia, a iluminação elétrica. Quer dizer, tivemos uma sorte de ter até um momento de um regime de governo brasileiro, que ainda era um modelo que foi substituído pela República, mas pessoas que tiveram oportunidade de pôr o Brasil numa situação de destaque. Radiocomunicação, todos falam em Marconi, mas o padre Lendel foi o padre Mendel, daqui do Rio Grande do Sul, que veio fazer suas primeiras experiências. Talvez não tenha ganho muita notoriedade. A aviação, o Santos Dumont saiu daqui, foi lá na França. Está certo que os irmãos Wright registraram a patente lá na América e hoje a versão europeia e a versão americana sobre a aviação. Mas você veja, um povo que com a sua miscigenação consegue aparentemente reunir a somatória, né, das qualidades dos diversos povos que constituíram o Brasil. Tivemos infraestrutura, ferrovias que estavam crescendo, com alguns problemas no passado, porque companhias distintas faziam até bitolas distintas dos trilhos, para que, dentro de uma visão já ultrapassada de mercado, trens de uma companhia não pudessem entrar nos trilhos da outra companhia, dentro daquele processo de proteção do seu mercado, né? Que faz parte do processo de amadurecimento. Isso aconteceu em energia elétrica. Há tensões de alta tensão em linhas de transmissão que não são compatíveis entre estados. São Paulo construiu a sua alta tensão em 440 kV. Estados ao redor e mesmo a Eletrobras já foram para 500 kV. E por que não ser a mesma? Por que ter que ter ali no meio transformadores para conectar? Por conta de uma maneira de ver o mercado onde o seu concorrente, em princípio, seu competidor, o seu concorrente fosse um inimigo e que você tivesse que construir barreiras. A própria história mostra hoje que são os shopping centers, uma aglomeração de pessoas que trabalham no mesmo segmento, com a porta ao lado, e que competem por um mercado e usam suas melhores estratégias. Ninguém constrói um muro
para separar uma loja da outra dentro de um shopping. Ninguém vai construir a sua loja distante dos demais. Você pode ver que em regiões das cidades como um todo, os assuntos se localizam no mesmo local. Logo, os concorrentes estão ali. E não é para se cartelizar, porque, logicamente, iriam à míngua todos juntos. Não é para competir saudavelmente. Essa nova visão de gestão, de que o seu concorrente é importantíssimo para o seu negócio, porque é ele quem vai ser o benchmark com o qual você vai estar se comparando para superar a cada dia, né? Então, essas são oportunidades. Então, primeiro, se olhar, voltando à nossa infraestrutura, teve esse início de infraestrutura ferroviária fantástica, que foi deixado de lado. Por conta da chegada da indústria automobilística, os caminhões ganharam preferência, até por motivos estratégicos, que eu nunca os vi declarados, mas que podem ter existido. O volume de empregos que você gera com a indústria automobilística é muito maior do que o volume de empregos que você não tem pela importação de um material ferroviário quando ainda não se tinha infraestrutura no país. Então, até se o objetivo for dar emprego de certa qualidade, o emprego da metalurgia é um emprego qualificado. Como estratégia de ocupação de um povo, lógico que aqui você emprega muito mais pessoas. Só que talvez não tivesse que ter destruído tanto, pudesse ter aproveitado o que se fez de ferrovia para se desenvolver. Você vai para uma Europa, em qualquer lugar da Europa, a ferrovia tem lá um papel muito importante. E a indústria automobilística se desenvolveu do mesmo jeito. Mas isso não vai grandes críticas, não, porque eu tenho certeza que para poder deslocar a carga toda de exportação, não só que fazemos hoje, mas que teremos que fazer no futuro, porque o Brasil ocupa um espaço dentro do mercado mundial, até pela sua extensão territorial, que ele é essencial para a vida do ecossistema como um todo, para exportar o que aqui teremos. Talvez, daqui não muito tempo, a gente vai exportar água doce para várias regiões do mundo, né? Os aquíferos que nós temos aqui, grandes reservas, talvez sejam, isso é um pouco de futurologia. E o que mostra que a infraestrutura precisa ganhar uma importância um pouco maior. Lógico que olhar infraestrutura andando por si só, como foi no passado, muito mais nos desejos de alguns administradores, gestores, governantes, não se pode querer uma coerência de longo prazo. As gestões se trocam a cada 4 anos, 5 anos, né? E nem sempre os planos de longo prazo são mantidos. Sempre se chega com uma nova mensagem, um novo desejo, e isso faz com que se descontinuem planos de longo prazo. Mas infraestrutura tem que ser plano de longo prazo. Saindo da área ferroviária, transporte, se formos focar, por exemplo, na área elétrica, a visão do crescimento, a perspectiva de faltar energia no passado, fez com que se fizesse uma revisão do modelo. Então, a energia elétrica deixou de ser algo que, olha, todo mundo tem que ter. Mas quem tem? Os que dá para ter. Que no mundo era mais ou menos assim. Telefonia foi assim, energia elétrica foi assim, água foi assim. A população está toda abastecida? Não. E quem tem? A gente vai fazendo à medida do possível, que era o conceito de distribuir o que se tinha e não de prover o necessário. Esta visão nova de atender de uma maneira mais profissional fez com que surgissem as agências. A ANEEL, por exemplo, é fruto de uma visão distinta do mercado. O modelo do setor elétrico e dos demais, petróleo, todos os que hoje têm uma agência na sua frente, foram fruto de uma reflexão de que deveria existir algo mais perene do que simplesmente gestões governamentais. Uma agência por si só é perene, mesmo que as suas próprias gestões sejam gestões que vão se renovando a cada tempo. Mas os planos, a regulação, né, ela é perene. Então, o que acaba ocorrendo? O setor elétrico se organiza e diz, olha, eu tenho que oferecer energia para todos, universalização de energia e na condição mais módica, mais barata possível. Foi um primeiro momento.
modicidade tarifária. Tudo feito na melhor qualidade, mas ao mínimo preço. E o mínimo preço, falando em primeiro lugar, mais forte. Evidente que o apelo social faz com que isso seja feito. Mas se você administrar somente por esses máximos, que são, aí no caso até mínimo, né, mas extremos, o mínimo preço, e isso puder falar mais alto do que, por exemplo, com qual tecnologia fazer, com que tipo de qualidade, mínimo preço quanto? Curto prazo ou longo prazo? Mínimo preço olhando perenidade ou mínimo preço olhando circunstâncias de momento? Já no ambiente regulado. E isso é importante, essa fase inicial, que é uma fase de adolescência do novo modelo, é importante se refletir porque talvez tenha que ter alguns retoques para prazo mais longo, porque mesmo no ambiente regulado, onde a perenidade por si só seja alguma coisa esperada, ir a critérios de menor custo, mínimo preço, colhe resultados imediatos. Só que os ativos das áreas de infraestrutura têm normalmente tempo de vida mais longo. Os ativos da área elétrica tomam em 40 anos, 50 anos, as linhas de transmissão mais que isso até. E é muito fácil se fazer políticas de otimização local e de curto prazo, levando para certas práticas. Só que a soma dessas visões localizadas, sem um esteio maior de longo prazo, faz que em algum momento você tenha que se defrontar com situações que você não estava imaginando, que é o fim da vida útil dos ativos. Nós estamos nos aproximando da vida útil dos transformadores, das subestações, etc. E quem é que vai fazer investimentos dentro de um modelo chamado regulado ao menor custo, quem vai se preocupar em investir de médio e longo prazo para poder fazer essa renovação? Então, esse assunto da maturidade do próprio setor, o explicar para a população, porque explicar que, olha, estamos fazendo e ao menor preço, todo mundo aplaude, todo mundo quer pagar o mínimo e querer a qualidade máxima. Só que nós não podemos ir pelo caminho do cavalo lá do escocês, onde ele foi substituindo o milho pela palha e o cavalo foi comendo. E por infelicidade, quando estava comendo só palha, ele morreu de inanição. Então, o menor preço, a economia máxima, não garante a perpetuidade segura. Eu acho que esse é o grande desafio de momento, no caso da área elétrica, que é de ver que medidas que talvez não sejam as mais econômicas de curto prazo, mas que sejam as mais econômicas de médio e longo prazo, sem as quais não se vai poder assegurar sustentabilidade, perpetuidade de algo que é tão importante quanto o setor elétrico. Professor, uma das passagens da sua história, para mim, é especialmente brilhante e acho que muito preciosa para os ouvintes do nosso programa, que é a liderança desse programa, desse processo de integração cultural, parte de uma empresa oriunda da CESP e parte de uma empresa oriunda da Eletropaulo, como o senhor mencionou no início. Isso. Grandes empresas, ou até mesmo empresas de médio porte, crescendo num processo de expansão não orgânica das suas operações, têm optado por fusões e aquisições como uma alternativa de crescimento. Muitas delas destroem valor e muitas vezes sofrem com o processo de integração cultural de empresas de culturas distintas, ou numa aquisição ou numa fusão. A sua experiência naquele processo de integração cultural, eu acho que tem muito a ensinar para o mundo corporativo. E algumas das passagens que o senhor compartilhou conosco quando tivemos a oportunidade de conhecê-lo, nós gostaríamos de poder levar também para os ouvintes do nosso programa. Se o senhor puder contar um pouquinho quais dessas práticas, quais dessas iniciativas poderiam ser implementadas por qualquer empresa em processo de crescimento não orgânico? Quando você pega empresas do tipo de uma empresa de transmissão de energia elétrica, em princípio é rotina, é fazer todo dia bem feito, para que a energia não falhe e não pare. Ora, mas se entendido desta maneira, que estímulo você tem? Você vai se consumir ao longo do tempo para esperar chegar a uma aposentadoria, recebendo um salário e... Qual é o seu orgulho? Uma ou outra atitude heróica, quando
há um problema, um desligamento, um vendaval, destrói uma torre, uma linha, você rapidamente faz. Isso é pouco. Então, primeiro, a percepção de que mesmo dentro das atividades rotineiras há um espaço para ser ocupado por inovar, que corresponde a mudar de emprego dentro do próprio emprego. No mercado comum, você troca com o mercado, né? Você tem um turnover aí de 3 anos, que é mais ou menos o turnover médio para as funções gerenciais. Você fica, vem 3 anos, cresce, produz, etc., troca, traz outro, por questões econômico-financeiras e por questões até de arejar a sua administração. Mas quando você fala de uma empresa de infraestrutura, não. São pessoas que dedicam a vida inteira àquele processo. Vários dos profissionais, diretores, braços direitos que eu tive lá dentro dessa iniciativa, no caso da CETEP, da IPTE, foram pessoas que se formaram e foram para trabalhar junto a uma barragem de geração de energia elétrica, com uma usina ali de lado. Acompanharam a construção da usina, moraram com a família, casaram e foram morar ao lado do emprego. Transformaram a vida das famílias, os filhos cresceram em pequenas aldeias no entorno daquela atividade. A vida social dessas pessoas era ali no entorno da barragem. Então, o futuro, o projeto de vida de cada um se confundia com o projeto da empresa. Poxa. A expectativa de futuro era aquilo que a empresa pudesse oferecer. Jamais imaginaram trabalhar em outro lugar que não fosse aquele que trabalhava. A esperança era o quê? Subir, progredir na hierarquia da empresa. Essas pessoas que tinham seus projetos de vida que se confundiam com a própria empresa, dentro desse novo modelo, teriam que perceber que um dia isso terminaria. Não somente porque o tipo de negócio modificou, terminaria porque, como eles todos foram empregados, admitidos na época da grande expansão, e essa grande expansão estava chegando perto dos 30, 35 anos de vida, as suas aposentadorias estavam chegando perto. E o projeto de vida dessas pessoas era, talvez, se aposentar e continuar no mesmo habitat. Mas o habitat era o habitat profissional. Então, o que fazer com a vida no futuro? Então, este foi um dos pontos, um dos alicerces que eu utilizei para estimular todos a pensar numa nova situação. Quer dizer, me apoiei no projeto de vida das pessoas. E a grande maioria não pensava muita coisa além da sua progressão na carreira, como se ela, dentro da mesma empresa, como se ela fosse infinita. Então, o despertar de ter que se preparar para enfrentar de maneira benigna, que é a colheita dos frutos pelo qual você plantou a vida toda. Mas, para se preparar para essa situação, significa enfrentar mudanças, modificações, algumas renúncias. Você vai ter que deixar de fazer coisas que fazia e de uma maneira tão hábil, de uma maneira tão reconhecida, né? E como enfrentar este salto. Muito bom. Em janeiro desse ano, a Harvard Business Review foi bastante justa em contemplá-lo na lista dos 100 CEOs de melhor desempenho no mundo. Nesta premiação, que foi tema da matéria de capa da edição de janeiro, a Harvard procurou avaliar CEOs que, durante a sua trajetória, promoveram um aumento significativo de desempenho na empresa e, depois de sua saída, as ações continuaram se valorizando e a empresa continuou crescendo de maneira sustentável. Ou seja, presidentes executivos que criaram empresas sustentáveis. Na sua experiência, quais seriam os grandes mandamentos ou diretrizes fundamentais para que um CEO consiga criar uma empresa sustentável? Uma vez mais, inspiração na vida das pessoas. É a segunda vez que a Harvard Business Review faz um reconhecimento ao trabalho, especificamente ao meu trabalho, que nunca é de uma pessoa só. É lógico que a gente tem que contar com, e eu contei e fui muito exitoso, no conjunto de pessoas que eu tive a oportunidade de ter ao meu redor.
aquelas que eu pude escolher diretamente e aqueles que a gente não escolhe, mas são os membros, por exemplo, dos conselhos de administração. Tive uma felicidade muito grande de ter conselhos muito lúcidos, competentes e com um espírito de visão de longo prazo. Como uma orquestra, uma empresa, você como presidente, você é um maestro. Você sozinho não toca nada, você sozinho não faz nada. Você precisa organizar, acomodar. E, às vezes, o brilhantismo de um presidente faz com que a orquestra toque magnificamente. Mas, quando você substitui, ela perca o seu rumo. E como todos esses 10 anos de trabalho foram sempre em investir nas pessoas, promovendo organizações com entendimento e sugestão das pessoas, a cada vez mais a figura do presidente era menos importante para a sustentabilidade da empresa. Os princípios já estavam absorvidos, já faziam parte da cultura da empresa. Lógico que isso demandou todo um processo de estar juntos e contato com todas as pessoas. Toda sexta-feira eu ia para o interior, ia visitar lá o profissional. Quando eu peguei a empresa, tínhamos 3.800 empregados, mas ir lá com o profissional da ponta, ir para locais onde as pessoas batiam fotos, falavam, olha, eu nunca como presidente da empresa esteve aqui. O sujeito queria bater uma foto para mostrar para a mulher, para os filhos, né? Então, a transmissão dos valores de perpetuidade, de responsabilidade pela manutenção da energia, coisas que eu dizia a todos eles, neste momento que estamos vivendo, qualquer que seja ele. Quantas pessoas estão numa mesa de um centro cirúrgico com o peito aberto no meio de uma intervenção, de tal forma que uma piscar da energia possa desmontar uma porção de aparelhos, computadores, com a tecnologia melhor. E você pôr pessoas em risco. Quantas pessoas nesse momento estão dentro de elevadores? Quantas estão no metrô, debaixo da terra? Então, você veja que a cada vez mais nós colocamos as nossas vidas em cima do fenômeno elétrico, em cima da energia elétrica, imaginando que ela seja perene, com a qualidade que nós temos a expectativa que ela tenha. Então, veja a nossa responsabilidade. Então, foi talvez o compartilhamento desse tipo de valor, da compreensão da importância de cada qual, que fez com que, depois, quando terminei a minha gestão, fui substituído por um colega que veio junto com a iniciativa privada, porque no processo de privatização, que ocorreu em 2006, chegaram os novos membros do conselho, chegaram novas pessoas a participar da gestão. Afinal, o acionista majoritário mudou de nome. E eu tive também, uma vez mais, uma sorte de ter pessoas muito competentes, muito sóbrias e que souberam, dentro do processo de obtenção de informações para a privatização, souberam compreender a lógica da cultura que estava sendo construída dentro da empresa e deram condições para que essa cultura pudesse sobreviver. A cultura não foi atacada, pelo contrário, foi estimulada. Aí, mesmo tendo deixado a empresa, 3 anos depois, a Harvard faz um apanhado desta e de outras empresas, onde então, considerando as empresas do planeta dentro do universo analisado, eu fiquei com a 9ª posição. O senhor também tem sido reconhecido por inúmeros gestores públicos como inovador nas suas práticas de gestão à frente da prefeitura aqui do campus da cidade universitária. Que aprendizados e práticas o senhor poderia recomendar para o sucesso de outros administradores da coisa pública? Olha, uma vez mais, muito coerente com aquilo que eu venho dizendo a respeito das outras estágios, etapas da minha vida profissional. Quando eu recebi o convite para assumir a prefeitura aqui do campus USP da capital, que tem a cidade universitária como uma das partes, mas tem a USP Leste, tem a USP Santos, agora em formação, tem 40 e poucas unidades
não só na capital, algumas até no interior, no litoral, mas que estão ainda ligadas à prefeitura aqui do campus. Eu encontrei pessoas numa situação muito semelhante como encontrei na CETEP. Encontrei um grupo razoavelmente motivado e etc., mas nessa circunstância. E, lógico, sabedores, eles sabiam que eu vinha desse processo de fazer, de agitar, né? Mobilizar empresas. Aqui não foi diferente. Então, primeiro, foi em entender o que faziam, propor com a participação deles mesmos uma nova estrutura. E aí uma característica que tem me acompanhado a vida como um todo, eu quando vou sozinho e não trago assessoria nenhuma. Não trago pessoas da minha confiança, não porque eu não os tenha, mas como estratégia. Porque se você vai para uma posição dessas e já chega com um grupo, esse grupo acaba sendo como que uma blindagem. Você conversa com eles e você não tem que enfrentar as situações de convencer um a um sobre um plano, um projeto que você tenha. E o projeto com o qual eu vim foi o seguinte: a Universidade de São Paulo vem ganhando posições cada vez melhores no reconhecimento internacional. A Universidade de São Paulo, na sua internacionalização, faz com que seus docentes, seus alunos migrem para o exterior, convivam com universidades no exterior, logicamente, na sua maioria, universidades de nível reconhecidamente muito bom. Só que o processo de internacionalização requer uma reciprocidade. Receber aqui pessoas dos meios para onde nós vamos. Para uma Europa, para uma América, para uma Ásia, mas receber também pessoas. Só que quando nós vamos, por exemplo, para a França, para um processo de diploma duplo que nós temos aqui na engenharia, entre a Escola Politécnica e uma universidade francesa, nós encontramos, por exemplo, jardins, só os jardins de Versalhes, os jardins de Paris, né, feitos lá pelo Lenotre ainda, na época passada, dos reis de França, etc. E quando eles vêm para cá, para eles é o cotidiano, aquela qualidade. Então, quando vêm para cá, é desejável que encontre um ambiente, jardins parecidos. Porque se encontrarem, o nível de respeito, o nível de respeitabilidade será tido assim como iguais, participando de processos de pesquisa. E diante da pesquisa, diante do desconhecido, todos somos iguais. Competindo por levar cada um pouco mais à frente, mas todos estamos nivelados ali na fronteira, né, no leading edge. Pois bem, esta percepção foi com isso que me motivou, isso que me fez com que aceitasse a incumbência, transformar o que nós tínhamos em alguma coisa que pudesse ser uma referência, não só para o consumo universitário, mas a cidade universitária, como parte do campus como um todo, por estar dentro de uma região urbana, metropolitana, por ser uma área para a qual convergem cerca de 100 mil pessoas diariamente, ou que passam, ou que visitam, ou que vêm, estudam e trabalham, ela poderá ser uma referência de urbanização para quantas cidades com população semelhante, da ordem de 80 a 100 mil pessoas, a grande maioria das cidades brasileiras. Ao aplicar tecnologia nova de sistemas de supervisão e controle, que é a minha área de pesquisa dentro da Politécnica, dentro do Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais, que eu chefio no momento dentro da Escola Politécnica, trazer essas ferramentas, essas técnicas que apliquei na profissão em várias localidades do mercado, né? Trazer isso tudo aqui para dentro poderia ser tão estimulante para as pessoas que aqui estavam, que pudesse aglutiná-los em torno desse desejo. E foi o que aconteceu. Hoje nós temos um projeto que eu conduzo pela Politécnica, mas que se aplica pela Prefeitura, que é o Sistema de Gestão da Infraestrutura Urbana.
que é convergir as automações que são feitas em água, energia elétrica, segurança, trânsito, estacionamentos, os insumos todos, fauna, controle de cães vagantes, flora, controle dos indivíduos vegetais, porque a partir do momento, hoje, que uma árvore tem, na altura do peito de um ser humano, um diâmetro superior a 3 centímetros, ela não é mais uma árvore, ela é um indivíduo vegetal. E se você tiver que cortar, ajustar, você precisa pedir autorização ao poder municipal, que em se autorizando você pode cometer uma poda mais acentuada, uma supressão ou um replantio para um outro lugar, abrindo espaço para construir um prédio. Então, as árvores nossas, que já estão identificadas com números em pequenos selos, passam a ganhar agora pequenos bastões plásticos que são inseridos no caule, onde dentro existe um identificador com radiofrequência, um RFID. É mais ou menos como um sem parar de uma árvore, onde a distância, sem tocar, você consegue ter a identificação da árvore. Tendo a identificação num dispositivo portátil que tenha comunicação com a nuvem moderna, com a cloud de dados, dali pode descer o histórico todo dessa árvore. E com os softwares que traduzem dados em voz, você pode até escutar, conversar com esta árvore através da informação que está nas nuvens. Isso vai ser o futuro. Então, talvez por essa vivência passada e por esse desejo de transformar a infraestrutura de uma cidade que tem como finalidade maior ensino, pesquisa e extensão, mas que não pode se furtar a ser uma cidade de certo lazer, porque o entorno assim exige, a sociedade vem para cá para desfrutar disso também, e não dá para dizer aqui é uma universidade e trancar os portões. Os parques públicos trancam os portões. Em certa hora, fechou. Aqui não, até porque nós temos 2.000 pessoas que residem aqui dentro, no conjunto residencial, os estudantes. É uma cidade viva, né? O que tem sido fantástico para aplicar o que já vivenciei em outras situações. Mas, pessoalmente, tem sido fantástico por viver essa aplicação num ambiente tão plural. Porque aqui, como prefeitura, você tem dengue para cuidar, você tem cães para cuidar, você tem o ambiente, recuperação da fauna que um dia foi embora por causa da expansão, você tem pessoas que usam, você tem pessoas que reclamam, você tem tudo na vida de uma prefeitura. Professor, o senhor conduziu processos de planejamento estratégico em toda a sua carreira executiva, nas empresas onde o senhor foi o gestor e também aqui na Escola de Engenharia da Politécnica. Que ensinamentos o senhor poderia dividir conosco a respeito dos grandes aprendizados e das grandes ferramentas e como os sucessivos ciclos de planejamento estratégico conduzidos pelo senhor trouxe de vantagem e de ganho imediato para as suas respectivas gestões? Olha, é interessante, como membro da congregação da Escola Politécnica, a congregação é como se fosse o conselho de administração da escola. Lá ficam os sêniores, as representações de alunos, funcionários, etc. Sempre tive uma carreira acadêmica, eu não abandonei, sempre fiz essa carreira dupla. A atividade de mercado lá fora, presidindo empresa, etc. Mas eu aqui dava minhas aulas, orientava meus orientados de pós-graduação, participava da gestão. E na reunião maior, que é a reunião da congregação, um dia tinha ao meu lado um professor, lamentavelmente já falecido, Francisco Romeu Landi, que foi diretor da Escola Politécnica, depois gestor da FAPESP, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado. Nós estávamos lá vendo e falando, puxa vida, como se investe tempo na burocracia, na formalidade compulsória. Aprovar bancas, aprovar, etc. Mas, puxa vida, quanta riqueza nós temos aqui, né? Como seria bom se nós pudéssemos canalizar
isso tudo em ter uma visão de futuro bastante clara, onde isso não fosse só desfrutar do que foi feito e que hoje é, mas que a gente pudesse ter até uma visão mais competitiva dentro do mercado de capacitação de pessoas, né? Do mercado das escolas, mesmo que públicas, né? De engenharia. Isso foi uma reflexão, assim, reunimos um grupo muito grande de pessoas, 120 pessoas, 60 de dentro da própria Politécnica e 60 de fora. Pessoas que nada tinham a ver com Politécnica, mas que tinham uma impressão como sociedade da Politécnica. E ali começamos um processo de planejamento estratégico. Já tido trabalhado sobre visão, sobre os nossos desejos de futuro, que era de internacionalização, que era de flexibilidade na administração, que era o conceito do sempre aprender, que tinham desejos de ser escola reconhecida pelos alunos, reconhecida pela sociedade, parceira de projetos para as entidades governamentais, quais fossem, e reconhecida entre a rede líder, né, a rede de primeiras escolas de primeiro nível aqui no país e no exterior. Feito isso, nós ficamos com, como é que materializamos em ações agora? Construímos um mapa estratégico, com objetivos estratégicos, com as perspectivas distintas, porque aqui lucro não é o objetivo maior é o resultado social. Bom, e fomos desenvolvendo toda esse trabalho. Os objetivos em si foram e são muito importantes, mas a metodologia do refletir conjuntamente foi valorosa. E isso lá de 2002 focava o ano de 2015. Né? Estamos aqui há 2 anos. Isso foi encantador. Professor, na sua opinião, quais são os caminhos ou as ações para se estabelecer uma ponte maior entre o universo privado das empresas e a vida acadêmica, a vida da pesquisa da universidade brasileira? Uma vez que é imperativo para o Brasil adicionar valor agregado no seu tecido produtivo, como forma de adicionar competitividade para o país e suas empresas. E diferente de países como o Japão e os Estados Unidos, a universidade ainda ela está relativamente distante em relação às empresas. Por que o senhor acha que isso acontece e que medidas poderiam ser tomadas, ações poderiam ser desenvolvidas no sentido de aproximar esses dois universos? Interessante, porque isso é como que justificar um pouco da minha própria carreira. Eu entendo o seguinte, se você olhar uma universidade ou uma escola como uma área onde todos os docentes tenham que ser tempo integral e dedicação exclusiva para coisas internas, depois de algum tempo ela está vivendo numa realidade que não é a realidade do mundo lá de fora. A Escola Politécnica, ela foi fundada, ela vai fazer 120 anos este ano. Ela foi fundada lá no final dos anos 1893. Quem fundou a Escola Politécnica foi Paula Souza. Paula Souza era um político, um engenheiro, mas que tinha uma participação no governo da ocasião. Formado no exterior, não existia escola de engenharia aqui ainda. Ele, percebendo o crescimento da indústria paulista, se percebeu, ele precisa de engenheiro. Essa visão, essa percepção do Paula Souza fez com que, então, trabalhasse no sentido de fazer uma escola. E conseguiu. Pode ver que todo grande especialista na área de medicina tem uma atividade sua lá no mercado. Não quer dizer que não devam existir pessoas que se dediquem integralmente aqui à pesquisa e etc. Assim como a grande maioria se dedica às atividades lá de mercado. Mas é muito importante o híbrido, aquele que atua lá fora na vida real e atua na vida acadêmica como que uma abelha fazendo a polinização, levando para o mercado as visões, os sonhos da academia e trazendo do mercado para a academia os problemas reais a serem resolvidos, que é o que justifica a existência de uma escola. Só que
Quando chegou lá em 1934, logo depois da Revolução de 32, a Universidade de São Paulo foi criada, até como uma resposta ao resultado da Revolução de 32. O Estado de São Paulo, naquela Revolução, não foi o vencedor. A resposta social na época foi: venceremos pela ciência. E esse é o que está escrito no escudo, no brasão da universidade. Ciência vinces. E aí começou-se a juntar escolas que já existiam. As escolas federais, que eram criadas em locais longínquos, onde não havia mercado para os seus profissionais trabalharem. Na mesma universidade vieram os conceitos das pessoas que trabalham na área das ciências humanas, que não tem lá fora um mercado como tem o mercado da engenharia. E começou-se a exigir resultados de uma escola de engenharia, assim, com um grande número de professores tempo integral, de educação exclusiva, e aí voltando à questão que você colocou. Esse enclausuramento, esse trabalhar com as coisas mais puras da pesquisa e etc., a necessidade de mercado, precisando de resultados objetivos e de curto prazo, onde problemas, às vezes, não precisam de grandes teorias novas, mas sim de uma aplicação de coisas existentes, que talvez não seja tão nobre para ser reconhecido num paper de qualidade internacional. Isso faz com que os de fora do mercado, quando se aproximem para contratar da universidade, não tenham prazos respeitados, não tenham valores, compromissos estimados, disponibilidade das pessoas do jeito que imaginam que seja possível. Por outro lado, a universidade, para que eu vou lá fora me matar para conseguir um projeto se o sistema me permite bons patrocínios, né, por FINEP, pelas fundações Ampara Pesquisa e etc. Então, há como que dois habitats distintos, onde cada um vive dentro do seu habitat. No entanto, felizmente, existem algumas pessoas, e eu me ponho no meio dessas, que praticamente se imolam. Ou seja, sabem que vão receber críticas dos dois lados. Porque enquanto professor, eu recebo crítica da indústria, de uma maneira talvez meio forçada, muito exagerada. São críticas severas, mas na indústria, é professor, é meio sonhador. Você vai com uma ideia nova, pessoal, antes de mais nada, se a ideia é um pouco arrojada, tá bom, na academia tudo é possível. Tem que ter um trabalho de convencimento que isso é valor. E quando você está na indústria, os seus colegas acadêmicos falam: tá vendo, é impuro. Na verdade, a indústria lá, trabalhar com essas coisas aí, quando aqui nós estamos nos nossos laboratórios, criando e etc. Mas a percepção da importância e necessidade desta ponte, desta força de atração desses dois habitats, dois mundos, é que é um desafio apaixonante. E foi por onde eu trilhei e trilho a vida toda. Professor, sabemos que o Brasil necessita de muito mais engenheiros do que é capaz de formar hoje, engenheiros com qualidade. Quando a gente compara, por exemplo, com países como a China, que forma quase 1 milhão de engenheiros por ano, qual é a avaliação crítica do senhor em relação, então, à formação dos engenheiros no Brasil e como o senhor vê especificamente a carreira de engenheiro no Brasil nos dias de hoje? Bom, isso é interessante. A gente ouve toda hora que falta engenheiro. A falta de engenheiro, para crescer é necessária engenharia. Mas não é o caso da Politécnica. Mas você pega escolas de engenharia de primeiro nível, em que na formatura os alunos não estão empregados, não. Eles têm que batalhar pelo emprego. Então, nessa hora, a tal da sociedade, as empresas lá de mercado, também precisam ter uma postura coerente. Uma coisa é você querer engenheiro na hora que você precisa e para contratar pelo tempo que seja conveniente. A outra é você entender que o seu negócio é formado por engenheiros e que você precisa ter um programa de admissão de engenheiros. Nós produzimos engenheiros safras a cada ano.
Mas, por exemplo, lá por volta de 58, quando começou a indústria automobilística, lógico que o engenheiro metalúrgico, na Politécnica, nós tivemos turma que no 5º ano tinha 1 aluno. O diretor da escola passava na frente da porta da casa do aluno para trazer para a escola, porque se ele não viesse, não tinha aula. Aí implanta-se a indústria automobilística. No ano seguinte, demandas de milhares de engenheiros metalúrgicos. Pô, espera um pouco. A cidade não pode viver de soluço, não é? Uma bruta de uma explosão, agora tem que ter tudo pronto. Para fazer um engenheiro, você precisa de no mínimo 5 anos. Um engenheiro básico, um engenheiro recém-formado. Para fazer um engenheiro de tutano com capacidade, você precisa de 10, 15 anos. Você quer um engenheiro com 5 anos de experiência. Você não fabrica engenheiro com 5 anos de experiência. Você cria uma cultura de engenharia com 5 anos para estar no início. E você amadurece ao longo da prática profissional. Aí o segundo aspecto, fala, bom, mas não é o caso de uma escola politécnica, sem dúvida. Mas boa parte dos alunos nossos que se formam dentro de uma especialidade de engenharia não vão fazer sua carreira profissional nessa especialidade. Boa parte deles hoje estão indo para bancos. É verdade. E, na verdade, o que é que estão desejando desse rapaz ou dessa moça? Bom, primeiro, um conhecimento, a metodologia de engenharia, mas estão atrás deles análise, discernimento de projetos, mas, na verdade, entendem que ali tem uma matéria-prima fantástica para gestores. A maneira, talvez, cartesiana de analisar os problemas, metodológica, de fazer análises e sínteses, de projetar soluções, faz do engenheiro uma mão de obra fantástica para resolver problemas inéditos. O que é que faz a grande maioria dos engenheiros quando se formam? Vão fazer um MBA em administração. Vai pegar nos cursos sérios de MBAs no mercado, vai pegar a origem de cada um. Uma boa parte, se não for a maioria, vem do ramo da engenharia. Por quê? Porque é uma matéria-prima que tem uma base sólida, racional, está habituada a querer saber e por quê. O que causa isto? Como modificar para que tenha um novo resultado? Mas isso é a essência da gestão. Sim. Se o senhor pudesse escrever uma carta para deixar uma mensagem final para os seus filhos, para os seus netos, contendo aquelas 3 ou 4 recomendações fundamentais de suas lições aprendidas para ter sucesso na vida pessoal e no mundo corporativo, o que é que o senhor deixaria nessa carta? Eu acho que eu deixaria o seguinte, talvez até mais do que carta, fosse o epitáfio, para colocar ali um dia numa lápide. Hoje já não é mais moda, hoje crema não tem lápide. Bom, mas fosse assim as coisas importantes, né? Eu acho que diria o seguinte, primeiro busque inspiração nos grandes sonhos. Os meus autores prediletos foram Júlio Verne, foi a vida que levou um Leonardo da Vinci, né? Imaginando coisas, paraquedas, helicópteros, né? Viagens submarinas, quando essa tecnologia nem existia. Mas era um sonho. E isso alavancou, alicerçou, inspirou tanta gente para ir naquela direção. Então, busque conhecer os sonhadores. Sonhadores consequentes, esses que, até pelos resultados obtidos, possam ser tomados como exemplos, né? Busque conviver com pessoas que possam ser pessoas que, independentemente dos momentos que tenham vivido, tenham deixado uma obra marcante. Olha, pessoas com quem convivi, tive a honra de conviver e de ver a obra que criaram, um Olavo Setúbal, politécnico, em torno do qual, com todo o seu grupo e etc., construiu um banco, como um Banco Itaú. Pessoas como Antônio Hermílio de Moraes, que mesmo sendo um capitão de indústria, um fantástico império construído em uma geração, mas bastaria você tocar num problema qualquer ligado à engenharia ou à química, ele ia para um quadro e saía descrevendo na essência, mostrando o conhecimento do detalhe do negócio que ele fazia prosperar. Então, primeiro, inspire-se em
inspiradores. Segundo, tem algum referencial contemporâneo que você possa admirar. Terceiro, busque descobrir ao longo da sua trajetória, muito próximo de você, onde você possa atuar conjuntamente, procure valorizar aspectos que possam te ser norteadores. Aí, se eu for pegar na minha carreira, o fundador desse laboratório de sistemas digitais, professor Antônio Hélio Guerra Vieira, que do laboratório foi diretor da escola, foi reitor da universidade, criou uma fundação para desenvolver projetos, ser a ponte entre a iniciativa privada e a universidade, com o qual convivi e convivo. Aproveita as oportunidades que às vezes a vida dão, como a que eu tive quando assumi a presidência da EPTE, encontrei na minha assessoria jurídica um professor Miguel Reale, o pai, quem assinou o meu diploma de engenheiro, porque ele foi reitor da universidade também. Eu tive a chance de tê-lo ao meu lado até a semana do seu falecimento, e aí foram vários anos de convívio, uma pessoa com toda uma visão de mundo, toda com uma visão até jurídica, que é uma outra parte essencial à vida de um gestor, mas eu tive chance de tê-lo ao lado, e que poderia simplesmente ignorá-lo ou absorver dali e tentar entender um pouco o que daquilo pudesse ser importante. Portanto, uma vez mais, reconheça os valores que estão ao seu redor. Mas, para filhos, eu talvez deixasse algumas mensagens. A primeira fosse: atrás de cada dificuldade sempre existe uma oportunidade. Tomada como dificuldade é um tropeço na sua vida. Tomada como oportunidade é a mola mestra para você poder inovar. Tenha um foco coerente ao longo da vida. Atuar com pessoas, conseguir colaboração de pessoas, é alguma coisa que precisa ser trabalhado. Um pouco talvez seja dom, mas muito é uma disciplina que, no meu caso, por questões que eu mencionei logo no início, de deficiências físicas, etc., eu tive a oportunidade de poder sentir o valor antecipadamente, até como uma forma de poder sobreviver. Não é fácil, no meio da escola, na aula de educação física, os dois times de futebol te disputarem no par ou ímpar, e quem perdia ficava com você. Você transforma... É divertido hoje. Na época, entender que isso era uma oportunidade não era tão fácil, mas acredite, atrás de cada dificuldade sempre há uma oportunidade. E talvez, como valores, eu deixaria 5 numa sequência. O primeiro é fé. Acredite. Acredite no seu sonho. Acredite na coerência de uma vida que você possa levar, mesmo sabendo que o que vem pelo futuro você ainda não sabe se vai poder ocorrer. Mas acredite, haverá uma oportunidade e isso vai ajudar muito na seleção das oportunidades que vão aparecendo na vida. Então, fé. O segundo é engajamento. Nunca entre num assunto pela metade. Quer dizer, tem uma circunstância, você se sente útil, mergulhe. Acreditando nela, se engaje, se comprometa. O terceiro, eu vou chamar de disciplina, mas na verdade não é disciplina comportamento, é disciplina em planeje e execute seus planejamentos. Ou seja, invista tempo no planejamento como uma antecipação de momentos que vão acontecer, mas faça de maneira bem feita para que o que aconteça possa estar dentro do que você planejou. E aí, procure não se afastar muito desses planejamentos. O quarto é a convicção de que ninguém tem obrigação de ter nascido sabendo coisas. Todos.
inclusive você, tem que ter oportunidade de aprender. Portanto, e aprender significa errar. E diante de um erro, você está muito mais atento ao que te falta para acertar do que simplesmente o juízo de valor, de poder ter uma posição, às vezes, até confortável, dizer, mas isso ia dar errado. Né? Não seja o profeta do passado, mas sim o aproveitador da oportunidade. E um quinto valor, este é a alegria. Faça as coisas de maneira alegre, faça de uma maneira em que a vida possa estar acontecendo dentro daquilo que você está fazendo, a todo instante. Professor, enquanto eu ouvia falar ao longo da nossa entrevista, eu me dei conta que o senhor é uma bela metáfora do grande talento do povo brasileiro e também do nosso país no cenário global, que diante de tantas fragilidades, de tantas dificuldades, de tantas faltas, a gente realiza coisas muito bacanas. Né? E eu fico impressionado de ver o senhor que, puxa vida, teve de vencer limitações tão grandes e no fim deixou um legado tão brilhante e fez uma contribuição tão importante para todos nós. Eu agradeço muito e o senhor com certeza hoje é para mim uma grande fonte de inspiração, uma referência muito importante. Eu agradeço muito por ter impresso toda a sua história no programa Novos Intérpretes. Eu acho que aqui tem uma sensação, uma percepção de momento nesse estágio de vida, né? O grande patrimônio que você constrói ao longo da vida, eu acho que são poder desenvolver alguns valores e poder ter realizado e compartilhar algumas experiências que de alguma forma possa ser aproveitado por quem delas possa se valer. Não é o acúmulo das riquezas, porque essas você deixa de tê-las no momento em que você deixa de estar vivo, né? Mas essas inspirações, esses exemplos de ter feito, ou até exemplo de como poder fazer melhor, mas pela exposição da maneira de fazer, essas vão além da própria existência da gente, né? E é muito gratificante, nesse estágio de vida, poder perceber que algumas das coisas feitas possam ser úteis dessa forma. Entendendo, logicamente, que eu imagino que esteja somente no começo. Muito bem. Professor, muito obrigado. Eu faço das palavras do Fernando as minhas. E muito obrigado pela oportunidade de entrevistá-lo e de conhecer um pouco melhor. Eu que agradeço. Muito obrigado.